Começando mais uma live, estudando o livro Seja Feliz Hoje. Estamos começando um pouquinho mais cedo, só para receber feedback do pessoal, se o som está bom, a imagem, para que possamos continuar. Se quiserem fazer alguma colocação, vamos ver o nosso tempo. Começamos exatamente às 21 horas e procuramos terminar às 22 horas, mas olha, parece que está tendo que dar uma esticadinha a mais. O texto ele dá em torno de 1h10, 1h15 minutos. Mas vamos ver, né? Se a gente precisa aumentar um pouquinho o nosso tempo. Deixa eu me centrar aqui. Eu sempre apanho para me centrar no meio da tela. Deixa eu ver, ninguém deu feedback ainda. Se puder dar, Sandra, ok, minha esposa, dando feedback do som, da imagem. Sejam todos bem-vindos no nosso estudo. Falta 1 minuto. Começar a entrar em sintonia com a espiritualidade, nos harmonizar, para que estejamos receptivos. Carlos Alexandre está entrando, boa noite. Boa noite a todos que estão participando, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Nós não podemos esquecer os desencarnados, né? Se não for a maioria, muitos que nos acompanham, que estão agora conosco em nossas casas, no trabalho. 21 horas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao estudo de Joana de Ângeles, estudando o livro Seja Feliz Hoje. Hoje é o programa número 7, de 14/9/2020. O tema de hoje é exaltação da alegria. O que é alegria? Nós temos os nossos momentos de alegria, de contentamento. É um estado gostoso que nos encontramos. Parece que está tudo bem, e muitas vezes está. E é um estado, um sentimento de contentamento, de superar as defesas. É uma coisa leve, é uma coisa que flui, né? No dicionário de sinônimos, alegria é dado como animação, agrado, felicidade, bom humor, são sinônimos. E a definição do dicionário é sentimento de grande contentamento, grande contentamento. Agora então nós vamos mergulhar nas páginas de Joana de Ângeles, buscando entender a alegria do ponto de vista espiritual e comportamental de pessoas encarnadas também. Deixa eu só dar um oi aqui para quem está entrando. Márcia, Donante, Roberto Carlos Ferreira, sejam muito bem-vindos, que tenhamos um aproveitamento legal daquilo que nós nos propomos a fazer. Então vamos lá. Nietzsche, o filósofo alemão pessimista e cético, afirmou que a oração de cada pessoa deveria ser uma forma de reflexão na qual exarasse: hoje irei dar alegria a alguém. Olha que bacana, ele é pessimista, né? Cético. E mesmo assim, ele vê um recurso da prece como sendo algo que pudéssemos dar alegria para alguém. E que é uma prece, é estar em contato com o alto, é estar trabalhando na obra divina, né? Propagando o bem. Então fica aqui a sugestão do filósofo. Hoje irei dar alegria a alguém. Nós precisamos arrancar dessa visão que temos de doação como algo que sempre precisa ter muito dinheiro, disposição, recursos, etc.
né? Nós, como pessoa, podemos fazer alguma coisa falando um oi para alguém, cumprimentando, dando a mão, dando um beijo, um abraço, fazendo uma vibração, nós estamos fazendo alguma coisa. A alegria é um ode, que é um poema de louvor à vida, uma oração sem palavras. Então, parece que a pessoa está exalando, exteriorizando, deixando um fluxo de coisas boas saírem dela, né, espraiar no ambiente que ela está. Para consegui-la, a alegria, no entanto, torna-se indispensáveis a tranquilidade da consciência para o sentimento, ou melhor, tranquilidade de consciência reta e o sentimento de auto-amor que se encarregam de trabalhar para melhor intelecto moral do indivíduo. Bastante denso, né? Bastante denso quer dizer que tem muita informação. Então a gente precisa dissipar, não, esquadrinhar o texto para poder absorver mais. Para conseguir a alegria, torna-se indispensável a tranquilidade. Bom, então não é uma coisa que vem somente de fora. Por exemplo, se você vai no Play Center, se você vai na Disney e você vai brincar nos brinquedos que você gosta, eles poderão trazer alguma coisa que você espera. Mas se o seu estado interior não é de receptividade daquilo que você espera, provavelmente vai ser sem graça, não é? Então, esta colocação de Joana de Ângeles coloca no indivíduo a responsabilidade de desfrutar, de saborear a alegria. Então, é indispensável a tranquilidade da consciência reta. Vamos fazer mais uma ilustração. Imagina que o indivíduo mau caráter, imagina o que você quiser, ele vai lá se divertir num parque de diversão ou numa viagem. Qual a quantidade de bem-estar ou de prazer ou de alegria genuína que ele consegue desfrutar e se apropriar da experiência de modo a se sentir num bem-estar muito grande, num desafogo de angústia, numa paz interior muito grande. Quanto que ele consegue obter dessa experiência? Porque, veja bem, nós temos os nossos mecanismos de defesa. Eu posso fingir que eu não sou um mau caráter, ou eu posso esconder na minha memória, nas minhas defesas, as coisas erradas que eu faço. E, aliás, eu posso até explicar, que é a tal da racionalização. Eu posso explicar que eu cometi ilicitudes e fiz coisas erradas, mas porque eu vivo numa sociedade injusta e eu tenho os meus direitos. Se eu não cuidar da minha felicidade, quem o fará? Então, nós usamos dos ardis, né, do intelecto, dos mecanismos de defesa para justificar a nossa alegria. Mas não tem jeito. Sinto informá-lo. O estado de alegria, o estado de desconcentração que você vai obter é muito limitado, é muito caro em termos de esforço para desfrutar, para gozar a alegria. Por quê? A mente que não está reta, que está torturada por lembranças amargas, por ecos de imagens, de falas, de sentimentos dos outros que foram as nossas vidas, vão repercutir no nosso todo, no nosso psiquismo, corpo, emoção e ideias, de tal forma que é muito custoso, né? Haja vista quando a gente apronta alguma coisa, faz alguma coisa errada,
briga com alguém, seja lá o que for, uma situação na empresa, a hora que a gente vai dormir, a consciência pega a gente de jeito, né? Por mais que a gente queira ludibriar, queira se esconder, as imagens vão aparecendo, a consciência de culpa vai se manifestando e o indivíduo não consegue escapar disso. Agora, é interessante porque nós sabemos disso e o quanto nós nos detemos para trabalhar essa questão, sabendo que não adianta fazer coisa errada que não vai dar certo. Por quê? Né? Então, me parece que está essa situação atrelada ao estado de consciência. Então, ainda como não está muito desperto a nossa consciência, muito desperta, nós nos permitimos. Por exemplo, muitos bandidos sabem que de alguma forma eles vão ser presos, que eles vão ser pegos pela polícia. E mesmo assim eles tentam, né, articular situações para se beneficiar em cima dos outros. Vai chegar uma hora que essa consciência vai estar desperta, que o cara vai falar, não, não dá, não dá, não dá, vai acontecer alguma coisa, né? Isso vai acontecer, o indivíduo vai ter mais consciência. Então, nós estamos treinando através das experiências, e infelizmente ainda a gente precisa de desacerto para aprender, né? Para que a consciência aflore, desperte, e aí o indivíduo ele tem certeza. Não adianta fazer coisa errada, não adianta ser mal. Então, aquilo que os benfeitores ensinam, os benfeitores da humanidade, estão corretos, é o caminho, não tem alternativa. Então, esse mal vai sendo extinguido, vai sendo superado, né? Aquela colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí os maus, os bons, as pessoas boas, recuam nos seus comportamentos diante dos maus que propagam a sua maldade, aproveitam das pessoas boas, entre aspas, ingênuas, para obter algum lucro, alguma vantagem. Vai chegar uma hora que isso vai ser invertido. A pessoa má não vai ter espaço para se manifestar. Não vai ter, vai ser impossível, ela vai ser vista de todos os lados. Então, hoje, as câmeras que registram tudo o que está acontecendo é um meio de disciplinar comportamento. Alguns podem dizer, mas isso é uma invasão, mas ainda o ser humano precisa de aprendizados. Ele precisa se deixar, o cara vai aprontar 1000 vezes, ele vai repetir, achando que tem direito. E o que acontece? Isso vai complicar o processo evolutivo dele e do planeta. Então, a tecnologia está ajudando no avanço do ser humano. Vai chegar uma hora que ele vai ter que olhar de todos os lados. Dá para fazer alguma coisa aqui? Eu estou sendo percebido, estou sendo filmado. Agora, se nós temos uma conduta legal, bacana, qual o medo de ser filmado? Né? Me parece que aliás, coibiu muitos assaltos, muitos danos à sociedade, as câmeras que estão registrando aí praticamente tudo que está acontecendo nas cidades, nos comportamentos das pessoas. É claro que tem que ter privacidade, etc. Muito bem, então, para conseguir, no entanto, tornam-se indispensáveis a tranquilidade de consciência reta. A gente está aprendendo a ter a consciência reta. Desviou, fez maldade, cometeu ilicitude, vai buzinar na cabeça, vai gerar tormentos, memórias doentias, dor de cabeça, somatização. A consciência reta, tranquilidade, confiança, esperança. O que você opta em ter? Dor de cabeça ou alegria? Consciência reta e o sentimento de auto-amor que se encarregam de trabalhar pela melhoria intelecto-moral do indivíduo.
Então, este auto-amor, amor a si mesmo, se encarrega de trabalhar pela melhoria intelecto-moral. Auto-amor. Eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo. Então, estes pensamentos e sentimentos vão permear o meu comportamento, né? Se eu me amo, eu não vou usar drogas que acabam com o meu corpo. Se eu me amo, se eu tenho um valor social diante dos meus amigos, dos meus parentes, eu não vou aprontar para trazer um vexame na minha vida, um sofrimento desnecessário. Então, quando nós começamos a cuidar de nós, nós vamos trabalhando essas questões, né? Melhorando. Então, como diz aqui, vai melhorar intelectualmente e moralmente o indivíduo. Porque eu me respeito, eu não quero sofrimento para mim, eu não quero perturbação, né? Você quer mais do que participar de uma sessão mediúnica e você escutar pessoas como nós, que estão desencarnadas, que vêm relatar os seus dramas diante das pessoas que estão participando, falando dos seus fracassos, derrotas, das suas ilusões, de querer levar vantagem em cima dos outros, de cometer erros graves e o quanto o sofrimento decorrente daquilo que ele julgava sem importância, o erro cometido, julgava sem importância porque dentro de uma sociedade de alguma forma patológica parece que é normal fazer coisas erradas, e ele se permitia e agora ele começa a ver as consequências terríveis de serem enfrentadas, não é? Então, esse conhecimento que o Espiritismo traz, quem participa de uma sessão mediúnica, olha, trabalha muito bem a melhoria, o auto-amor, o auto-respeito, a humildade, o respeito aos outros, porque são depoimentos dolorosos, dolorosos. E quem tem mais sensibilidade pode ver imagens, escutar coisas que nem sempre o Espírito está falando. É uma visão que mexe. Eu sempre cito aqui a colocação de André Luiz, de um trabalho que eles estavam no centro espírita socorrendo desencarnados. Ele fala: se os encarnados participassem de uma assembleia dessa, de um encontro desse de pessoas doentes, eles modificariam o comportamento radicalmente. Nós não temos ideia. Aqui existe os disfarces, os mecanismos de defesa, os argumentos falsos que nós nos permitimos para cometer erros. Erros que nós já cometemos em séculos de existências, que são repetições que não agregam mais nada, e a gente fica repetindo, querendo coisas que só vai trazer mais demora ainda para a melhoria do indivíduo. Então, a vinda do Espiritismo como a terceira revelação, mostrando a realidade do mundo espiritual, de onde somos procedentes, as consequências da existência terrena na vida espiritual, tudo isso faz o indivíduo abrir os olhos e pensar mais a respeito da sua vida. Muito bem. Mais importante do que a explosão de riso, que às vezes disfarça conflitos perturbadores, é um estado de harmonia íntima, harmonia. Olha só, se você comer uma comida pesada, cheio de gordura, muito óleo, mal cheirosa, e misturar alguns alimentos, você vai ter uma desarmonia interna estomacal que vai te deixar muito mal, vai afetar várias coisas, dor de cabeça, intestino, tudo, né? Se você come uma salada, a sua comida naturalmente, sem excessos de gorduras,
o estômago vai ficar mais harmonizado, ele vai trabalhar direito, porque as coisas lá dentro estão bem. Agora imagine na nossa consciência, como diz aqui. É mais importante do que a explosão do riso, que às vezes disfarça conflitos perturbadores, aquelas gargalhadas, que a gente também chama de comportamento histriônico. A pessoa fala alto para todo mundo ouvir, dá risada para todo mundo ver. Quem vê pensa que está feliz e não é, às vezes são perturbações. Então, perturbações é um estado de harmonia íntima que se identifica com o programa existencial iluminativo. Quando nós temos boas memórias, então você lembra desse final de semana o quê? A briga que teve com um parente, ou receber um parente na sua casa que foi uma coisa gostosa, um passeio, uma leitura, um filme, um almoço bacana. O que você lembra que te causa alegria, prazer? Isso favorece a alegria. Se nós tivermos uma memória ruim de coisas muito indesejadas, nós vamos ficar atormentados. Então, olha só. Mais importante do que a explosão de riso, isso não é sinal de felicidade ou de alegria genuína, que às vezes disfarça conflitos perturbadores. Então, a pessoa tenta mascarar através de um comportamento artificial. É um estado de harmonia íntima, que é tudo que nós citamos. Harmonia íntima. Então, você discutiu com alguém. E é natural, nós nem sempre convergimos nas ideias. Bacana, passou a conversa, e aí você fica ruminando, brigando mentalmente, socando a cara da pessoa mentalmente, desejando o mal dela. A pergunta é: você está em harmonia ou inarmonia? Inarmonia, sem harmonia, perturbado, vai gerar uma série de problemas físicos, psicológicos, obsessão espiritual, que pode ser facilitada por isso. Quando Jesus veio à Terra e se nos apresentou, foi claro ao enunciar. O que ele enunciou? Você lembra? Abre a sua percepção para saborear essa máxima de Jesus. Eis que vos trago boas novas de alegria. Eis que vos trago boas novas de alegria. Que bênção! Ele trouxe refrigério, luz, direção, sentido na vida, construção, crescimento, melhoria de tudo. Foi o que ele trouxe para nós. E o que queremos? Equivale a sua informação à oportunidade que todos poderão desfrutar para a aquisição da plenitude. Todos poderão desfrutar para a aquisição da plenitude, da grandeza. Todos podemos desfrutar. Deixa eu pegar aqui, plenitude em razão de ser o seu evangelho, o mais perfeito código de ética e moral, jamais ultrapassado. Jamais ultrapassado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Mestre. Repetindo a colocação da benfeitora, equivale à sua informação, a oportunidade que todos poderão desfrutar. Todos podemos. Não é privilégio. A nossa visão viciada da sociedade de privilégios, de cartuchos, de QI, de apadrinhamentos, de uma série de comportamentos imorais, não funciona assim na vida espiritual. Então, na sociedade, nós aprendemos, incorporamos esse esquema que só alguns privilegiados alcançarão alguma coisa boa. Aqui está dizendo que todos poderão desfrutar
para a aquisição da plenitude em razão do seu Evangelho. Então, o seu Evangelho é o caminho. Ser o mais perfeito código de ética e moral. A direção está nos ensinamentos de Jesus. O que você quer buscar a felicidade nos 5 sentidos? É claro que a gente desfruta de uma brincadeira, de um filme bacana, de uma música, mas os 5 sentidos têm limites. Eles não alcançam as alturas. São restritos, muito restritos. Nós temos que romper, pensar na maravilha da vida espiritual. Eu estava escutando um médium dar um depoimento de uma projeção consciente que ele teve, saiu do corpo e foi para uma região elevada, não é? Ele diz que a alegria que salta das pessoas, o ambiente altamente favorável, o bem-estar, a esperança, a confiança no outro, nada daquela apreensão, aquele medo de ligar para alguém e começar uma briga, chegar no trabalho e ser perseguido, chegar em casa, brigar, discordar das coisas. Nada disso, nada disso. Então é interessante porque à medida que nós vamos trazendo essa harmonia para o nosso interior, nós vamos arrumando o planeta também, porque ele vai recebendo o nosso reflexo da harmonia que nós vamos conseguindo. Então vai chegar uma hora de consciência que o indivíduo vai chegar em casa e vai falar: bom, estou na minha casa, este lugar é o refúgio de descanso. Aqui eu posso descansar, eu posso espairecer as ideias. Ele vai ter essa consciência. E ele vai deixar de jogar lixo mental do trabalho, da rua, dentro da sua casa, na sua cama, na sua mesa, no seu prato, nas pessoas. Consciência disso. Né? Em vez de jogar lixo, exteriorizar flores perfumadas, frutas perfumadas, que deixam o ambiente agradável. É uma atitude diante da vida. As suas lições passadas de ternura, amor e responsabilidade são de perenidade, é para sempre. Não é só um pouquinho, não. É eterno. Olha que maravilha. Você já pensou nisso na eternidade? Nós estamos aqui no planeta há alguns anos, né? Temos altos e baixos, alegrias, tristezas, e nós estamos evoluindo. Então quer dizer que nós vamos superar os nossos defeitos, vamos desenvolver mais qualidades. Agora imagina você com essas qualidades desenvolvidas, vivendo eternamente feliz. Dá para imaginar isso? A nossa mente está tão cheia de altos e baixos que nós não temos parâmetros para imaginar o tempo todo feliz, né? Com base no planeta que vivemos. Pelo fato de proporcionar paz e bem-estar a todos, quantos se deixam penetrar pelos seus conteúdos sublimes, o Evangelho. Nós nos deixamos penetrar pelos conteúdos sublimes ou ficamos brigando? Aí que está, o nosso estado de humor, se está perturbado, nós ficamos fechados para receber as sublimes palavras do Evangelho e os ensinamentos. Então, os benfeitores fazem um trabalho de, ao mesmo tempo, falar da beleza da vida, que tudo encerra a beleza na vida, e ao mesmo tempo trabalham o nosso comportamento para nós sairmos desta intoxicação mental, desse tormento e poder ficar mais receptivo e desfrutar desse bem-estar.
Sendo a jornada terrestre uma experiência que faculta o desenvolvimento dos valores divinos adormecidos no cerne do espírito, o trabalho de burilamento se faz de relevante importância para que a meta seja colimada, alcançada. Então vamos lá. A jornada terrestre é uma experiência que faculta desenvolver os valores divinos, que Jesus falou. Vós sois deuses, que nós podemos fazer o que ele fez. Somos centelhas divinas. Está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, falamos que somos centelhas divinas, espíritos imortais. Essas potências, estas capacidades estão latentes. Precisa de estímulos para se desdobrar, para eclodir, para vir para fora. Então, eu vou passando várias vezes por uma experiência de cuidar de alguém, né? Que eu vou desenvolvendo capacidade de tolerância. Então, aquilo que estava latente vem à tona pelo uso que eu faço no enfrentamento da vida. Então, sendo a jornada terrestre uma experiência que faculta, uma experiência, uma vivência, o desenvolvimento dos valores divinos adormecidos no cerne do espírito, dentro de nós. Dá para imaginar que toda essa riqueza de possibilidades está dentro de nós, esperando para vir à tona? Depende do trabalho de burilamento que se faz de relevante importância. Então, burilamento. Bom, eu fui provocado, tive vontade de reagir, estou me segurando. A pessoa está me tratando mal. Qual é a minha atitude de crescimento para lidar com essa situação? Como lidar com a pessoa que está me provocando, aquela que está me passando para trás, etc. Como enfrentar a situação? Bom, eu tenho que defender os meus interesses, os meus direitos, né? Tem coisas que são desnecessárias, não vale a pena uma discussão, tem coisas que sim. Mas como que eu posso fazer isso de forma construtiva, sem belicosidade, sem guerra, sem briga, sem agressividade? Nós temos que encontrar maneiras novas de buscar saídas, né? É o que se fala hoje da pessoa proativa, que ela antecipa, ela busca alternativas para lidar com as situações de forma nova, criativa. Algumas pessoas estão muito engessadas em termos de resposta, sempre responde do mesmo modo. Nós temos que ver como que os outros fazem, buscar em leitura, em filmes. Nós temos vários modelos no planeta que nos ajudam a buscar melhores caminhos. Muito bem. Invariavelmente confunde-se alegria com búlia. Búlia, segundo o dicionário, é ruído ou gritaria. Às vezes o indivíduo passa na frente de um barzinho, está cheio de gente dando gargalhada, ou numa festa, né? E fala, olha como eles são felizes. Depende, às vezes não é. Às vezes é uma obrigação social, a pessoa não queria estar lá, mas tem que estar por conta de motivos familiares. Tem gente que está dando gargalhada para não chorar. Tem de tudo. Tem de tudo. Nós não devemos nos deter apenas na máscara. Todas as pessoas que estão aqui são os nossos irmãos evolutivos. Nós e eles temos os nossos erros e acertos. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Mas a gente não deve se pegar somente na máscara, somente na imagem. Ver uma pessoa dando gargalhada e dizer que ela é feliz. Tem gente que está quieta e é feliz, que não precisa dar gargalhada. Então, confunde-se alegria com búlia e intempestividade. Búlia e intempestividade.
dando lugar às manifestações ruidosas de júbilo e de exaltação. Aquela farra, aquela gritaria, tal, etc. E é claro que tem os momentos que são legais, que tem gente divertida, que tem gente que está alegre, que é leve, tem de tudo, né? Mas a proposta aqui é ter essa visão, esse leque de possibilidades. Nesses casos, encontramos fenômenos de catarse dos distúrbios internos que ressumam, que vêm e ressurgem do inconsciente, no qual estão arquivadas as experiências anteriores. Então, muitas pessoas que estão dando esse show, muitas vezes, aquelas risadas exageradas, aquelas gritarias, aquelas palhaçadas, muitas vezes são meios de colocar para fora coisas não resolvidas. Então, olha aqui. Encontramos fenômenos de catarse, de colocar para fora, dos distúrbios internos que ressumam do inconsciente. É interessante essa observação, não sei se você já tinha prestado atenção. Eu costumo dizer que o nosso inconsciente, ele, vez ou outra, ele drena, coloca para fora aquilo que não tem mais serventia, que precisa ser trabalhado. Porque se você fica com uma memória, com uma imagem lá te atormentando, chega uma hora que esgotou já, que resolveu. E muitas vezes, quando sai do inconsciente para o consciente, o indivíduo tem chance de arrumar a situação. Por exemplo, deixa eu buscar uma situação. Você brigou com alguém e não limpa isso, fica dentro de você a memória da discussão que causa uma angústia, né? E você está guardando uma coisa que está te consumindo. Quando o inconsciente joga para fora, vem a lembrança para fora. Aí nós temos a chance de resolver com a pessoa. Olha, você desculpa aquilo que eu fiz, ou você exagerou no modo como você me julgou. Eu trabalho aquilo para resolver, para eliminar aquela situação que é provocadora de distúrbio. Então o inconsciente, ele drena, coloca para fora. Então vem aquela angústia, aquela apreensão, aquela amargura de lembrar alguma coisa. Então são conteúdos, são materiais para nós trabalharmos e limpar o nosso estado interior. Ela fala aqui que são arquivadas de experiências anteriores, de vidas passadas. Por isso, a clareza dos ensinamentos de Jesus de perdoar. Você já imaginou que nós poderemos levar da vida atual imagens, lembranças do que estamos fazendo hoje com alguém ou numa situação? Vamos levar lá para a vida futura para ficar preso ainda a essa situação? Vale a pena? Não é muito mais lucrativo o perdão? Não quero fazer aqui um julgamento econômico, não é isso. Lucrativo em termos de evolução. Vale a pena carregar o rancor? A mágoa? Não vale. Aí pinta o orgulho, porque a gente não quer dar o braço a torcer, a gente quer carregar, a gente quer dar uma lição no outro, punindo ele nas nossas lembranças. A gente pune quem? A nós. Daqui a pouco aparece uma doença aí degenerativa, uma doença paralisante e acaba com a graça do orgulho. Imagina, daqui a 100 anos você volta na Terra, tem condições mais favoráveis de desenvolvimento e você tem lembranças doentias da briga que você teve com alguém, que esse alguém poderá ser um parente seu, e ainda carrega essa pendência. Gente, olha quanto nós atrapalhamos o nosso crescimento. A verdadeira alegria é uma emoção enobrecedora, que proporciona o enriquecimento íntimo do ser com valores transcendentais. Olha que beleza! A verdadeira alegria é uma emoção, um sentimento enobrecedora que engrandece, nobre.
que proporciona enriquecimento íntimo, enriquece o indivíduo intimamente, com valores transcendentais. Quando nós temos valores transcendentais, nós saímos do apego, da ligação grudenta com a terra, ligação doentia, né? Enriquece intimamente o indivíduo, que vai ser uma pessoa mais despojada, mais altruísta, mais compreensiva e por aí afora. Enriquece seu íntimo com valores transcendentais. Eu sou imortal, eu estou aprendendo a ser solidário, fraterno, holístico, ter uma visão do todo, etc. São valores transcendentes. Certamente a prosperidade econômica, a conquista de afetividade, o êxito de um anelo, de um desejo, o equilíbrio doméstico, a família em harmonia, proporcionam alegria, é óbvio. Né? Tem pessoas que nós encontramos que não dá vontade de ir embora, é muito gostoso ficar conversando. Tem encontros que são altamente nutritivos, né? A gente sai de lá enriquecido, com sensação de ter vivido. Então, como está dizendo aqui, certamente tudo isso proporciona alegria. Há também aqueles acontecimentos que facultam o júbilo, que proporciona as condições indispensáveis à verdadeira instalação da perfeita alegria. Essa bênção que ilumina o ser e o felicita. Então, há acontecimentos que facultam o júbilo, que proporciona as condições indispensáveis à verdadeira instalação da perfeita alegria. Nos nossos contatos com as pessoas, os ambientes que nós conhecemos, tem situações favoráveis que facultam o desenvolvimento da alegria, que nós somos provocados positivamente para a alegria. A vivência do Evangelho, por gerar bem-estar emocional, é o mais eficiente instrumento para a aquisição da plena alegria de viver. Olha, eu já busquei livro de autoajuda, livros de autoestima, livros de psicologia falando sobre comportamento positivo. Tudo ajuda, tudo colabora, mas é insuficiente. Se você está fazendo um curso de graduação, ou mestrado, ou pós-graduação, e vai desenvolver uma tese, vai desenvolver uma pesquisa, você precisa de um orientador que tenha experiência para saber como direcionar. Você não vai pegar alguém, é a mesma coisa, você vai fazer um curso técnico e o seu professor, ele só conhece a teoria, não conhece a experiência prática dentro da empresa. Provavelmente ele não tem gabarito para te ensinar. Você vai pagar esse indivíduo para te ensinar o que ele não sabe? Não. Vamos voltar ao texto. A vivência do Evangelho, por gerar bem-estar emocional, é o mais eficiente instrumento para a aquisição da plena alegria de viver. Jesus é o instrutor, o mestre, o guia que sabe nos conduzir, sabe para onde devemos ir. Nós ainda apegados aos interesses do ego, desse modo limitado de ver a vida, queremos procurar os gurus dos 5 sentidos. Os gurus que ainda não sabem todo o caminho, que estão aprendendo também. É claro que nós trocamos figurinhas, aprendemos um pouco aqui, um pouco ali, nós permutamos valores, mas Jesus é o mestre.
No livro de André Luiz, fala que nós demoramos 1,5 bilhão de anos para atingir a idade da razão. Dessa aquisição da razão aos nossos dias de desenvolvimento psicológico, temos 200 mil anos. Então, uma conta rápida aí mostra que nós temos em torno de 1 bilhão e 700 mil anos de vida. Ainda tem um período anterior das células da pedra, tem outro nome, dos cristais, etc. Quanto tempo Jesus está na nossa frente? 4 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões de anos na frente? Quem que nós queremos como roteiro? Quem que você está buscando como roteiro? Não é para pensar? Ele mostra qual é o caminho, a vivência do Evangelho. A vivência do Evangelho. Por gerar bem-estar. Olha só. Bem-estar, alegria, contentamento. A prática do Evangelho, da humildade, da caridade, do amor, auto-amor, amar a Deus acima de tudo e de todos. A prática do Evangelho gera bem-estar. Bem-estar gera lucidez, clareza, confiança. Tudo melhora no indivíduo. Gera bem-estar emocional, é o mais eficiente instrumento para a aquisição da plena alegria. Não é uma alegria fugidia, que evapora. A gente vai dormir contente e acorda mal-humorado. Vai dormir mal-humorado, acorda contente. Nós não temos controle disso. Nós estamos à mercê de uma série de coisas. Precisamos consolidar isso dentro de nós. E o Espiritismo, a terceira revelação, que bênção que é em nossas vidas, veio nos tirar do que repetíamos no passado, de uma fé cega, esperando uma salvação que viesse de alguém, de algum proposto de Deus. O Espiritismo vem e fala: fora da caridade não há evolução. Fora da prática do amor não se desenvolve as capacidades, não se evolui. Então a proposta do Espiritismo é o indivíduo sair do banco de estudante e se tornar protagonista da sua evolução. Você quer melhorar? Arregaça as mangas, vai estudar, trabalhar, fazer o bem, ajudar os outros, que aí começa a crescer, né? Então, isso mostra que o indivíduo tem que se comprometer. Não são os outros, não é sua mãe, seu pai, seu marido, o centro, a religião, o retiro que vai nos melhorar. Olha só, compromete-te interiormente em proporcionar alegria a alguém em todos os dias da tua existência corporal. É um trabalho. É um trabalho de melhoria pessoal, de corrigir os meus defeitos, aprender a ser mais solto, alegre e levar para o outro, mesmo que eu não esteja alegre, levar para o outro. Dar um bom dia carregado de boas energias, um bom dia carregado de simpatia, um cumprimento agradável é gerar alegria. Sejam os teus labores cotidianos oportunidades de dignificação humana, os labores diários, de libertação de consciências, no contato com a pessoa na padaria, no açougue, no supermercado, no ônibus, no metrô, no trabalho, com dignidade. Ser gentil com todos e com todas as coisas, com todos e todas as coisas, não só os seres humanos, embora não conivente com os comportamentos equivocados. Não precisamos ser coniventes, né? Mas ser gentil. Ser modelo de comportamento, ser gentil, afável, amistoso, amigo, etc.
São Francisco de Assis, no seu Jornadear, justamente cognominado o irmão Alegria, vamos aprender um pouco com esse espírito elevadíssimo. Certo dia encontrou um aldeão que conduzia 2 cordeiros ao mercado para serem vendidos e mortos. Tocado pela compaixão, negociou-os, trocando-os pela própria capa que o cobria, e libertou-os daquele destino fatal, pelo menos naquele dia. Olha que coisa fantástica. Aí faz lembrar daquelas pessoas que falam, mas eu dou uma moeda para a pessoa que pede no semáforo ou não, ou que pede na rua. Faça o bem, deseje o bem. Se a sua intenção é fazer o bem, qual o problema? Aí vem aqueles, mas vai usar para droga. Não sei, eu estou dando com boa intenção. Eu não estou dando droga. Eu estou dando dinheiro para comprar uma coxinha, uma comida, um refrigerante. Não estou desejando que ele use para o mal. É como São Francisco. Olha, esse R$1 é para você comprar um pãozinho. É isso? Ou bala. A intenção é essa. E saía distribuindo alegria a todos os seres vivos ou não em a natureza, promovendo beleza e júbilo. Respeitaram-no o lobo de Gúbio. Tem um conto que fala que apareceu um lobo em determinado lugar e que todo mundo tinha medo, porque o lobo era feroz, etc., podia matar animais e pessoas. E São Francisco foi conversar com o lobo para mudar esse comportamento agressivo, e o lobo modificou o comportamento. Então respeitaram o lobo de Gúbio, as cotovias. Diz que uma vez ele estava andando e foi orar pelos pássaros, e os pássaros ficaram ao redor dele enquanto ele orava. É interessante que no livro Os Mensageiros de André Luiz, Aniceto, que está com André Luiz no meio da natureza, numa situação específica, quando ele faz a oração, os animais que estão por perto se aproximam dele, atraídos pelas vibrações da prece. Olha que interessante. E o Francisco de Assis fez isso há mais de 1000 e poucos anos atrás. Ao fazê-lo, experimentarás a inefável alegria de viver, ao levar alegria para os outros. Nós muitas vezes levamos a tristeza, a briga, a provocação. Ainda nós estamos carregados do homem velho. Mas o que se propõe o ensinamento é trabalhar para superar o homem velho. Não se culpe, não se coloque para baixo de ontem você ter feito uma coisa errada, pisado na bola, ter brigado com alguém. Aconteceu? Modifique o comportamento. Peça perdão mentalmente ou pessoalmente. Não fica detido na lembrança, você tem a oportunidade eterna de melhorar incessantemente. Ao fazê-lo, experimentará a inefável alegria de viver, nada de mal te alcançará, nada de mal. No mínimo, a disposição íntima vai ser de defesa contra os males que queiram nos fazer. Então, desse modo, não somos atacados, porque temos defesas pessoais. Porque jamais a sombra triunfou sobre a luz. Jamais, e não tem jeito. A sombra vai ser dissipada. Ponto final, é questão de tempo. Nós estamos mudando, estamos chegando no planeta de regeneração. É só verificar a literatura, as mudanças que estão havendo no planeta. Tá mudando, está melhorando. Estão espíritos elevados reencarnando, mudando as paisagens do planeta. Vamos lá. O cristão verdadeiro é um cantor da alegria, em razão da ventura que o invade
por saber da transitoriedade do corpo em benefício da imortalidade do espírito. Joana de Ângeles sempre fala nesse ponto. Gente, nós precisamos lembrar sempre, somos imortais, tudo vai passar. Nós somos seres transcendentais. A sua dívida vai ser superada, você vai resolver. As suas relações inamistosas com essa ou aquela pessoa vai ser superado, não tem jeito, vai ser superado. Então é um cantor da alegria em razão da aventura que o invade por saber-se transcendental. E ela fala aqui também da transitoriedade do corpo, é tudo passageiro, tudo, né, rápido demais. Mediante o exercício de proporcionares alegria, transferir-te-ás dos fenômenos físicos para aqueles que são transcendentes, de matrizes metafísicas espirituais elevados, né? Mediante esse exercício, porque quando nós exercitamos a maldade, o mau humor, a tristeza, ficar choramingando, etc., nós estamos distribuindo o quê? Matrizes patológicas, materiais, só trazendo problema. Pequenos acontecimentos quase destituídos de valor tornam-se notas significativas na epopeia da alegria. É de pouca importância para quem? Para a mente viciada. Nós podemos achar que uma pequena ação não tem valor e aquilo tem uma revolução dentro da vida de alguém. Ou uma situação, uma experiência que passamos, pequena, pode ter um significado extraordinário. Olha, pequenos acontecimentos, nós temos que prestar atenção nisso. Quase destituídos de valor, tornam-se notas significativas na epopeia da alegria. Todo aquele que experiencia alegria durante uma oração, enquanto vibra o amor em favor do próximo, encontra-se em expectativa das ações edificantes, ruma com segurança para a conquista do bem imarcessível. Imarcessível quer dizer inalterado. Não te entristeçam as ocorrências infaustas. Não te entristeça. Nós temos que treinar. Olha, puxa vida, perdi essa situação, esse emprego, perdi uma amizade. Que chato, vem uma tristeza. Opa, mas espera, tá bom. Foi desagradável, mas eu não vou me encharcar na tristeza. Eu tenho um compromisso com a vida. Se eu estiver melhor, eu posso reparar aquilo de errado que eu fiz. Agora, se eu me encharcar na tristeza, eu fico sem recursos para fazer alguma coisa. Vamos cuidar um pouquinho de nós. Jesus falou isso, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Não te entristezam as ocorrências infaustas, os acontecimentos afligentes, as provações necessárias, os desencantos nos relacionamentos afetivos e social. Estamos sujeitos, são experiências. Aprendeu a experiência, podemos modificar. Elas não ficam eternizadas sempre daquele jeito. Brigamos com alguém e não perdemos a amizade eternamente? Não! Reconquistemos, nos aproximamos da pessoa. Utiliza-te de todos eles como aprendizado para a superação do ego e a perfeita identificação do self. A nossa visão de ego é muito limitada, parece não ter saídas, oportunidades, e pela visão do espírito temos. Estamos a 3 minutos do término, mas eu vou esticar até 21h05 para terminar, ok? Une-te ao universo e escuta a grandiosa sinfonia dos astros em verdadeiro coral de alegria, exaltando o Criador em toda a sua pujança. Une-te ao universo. Vamos imaginar isso agora? Que você está integrado ao universo, que você está mergulhado no plasma divino, entrelaçado com os benfeitores amigos, os nossos parentes, amigos de todas as épocas, estamos todos entrelaçados. A alegria, entretanto, não deve ficar adstrita apenas
as aquisições positivas, porque a Terra ainda não é e nem foi o paraíso perdido sonhado por John Milton, o poeta inglês, conforme a sua concepção utópica e rica de beleza. No calor sufocante e abrasador, os metais modificam sua estrutura e se moldam a outras formas. No fragor das lutas, o espírito se aformoseia, mesmo quando se apresentam os camartelos do sofrimento que alteram as emoções, surgem novos contornos e a realidade se apresenta grandiosa e dominadora no fragor das lutas. Que bênção, não é? Vive, pois, em qualquer circunstância e situação com alegria. Vamos treinar. Que tal ficar alegre agora? Fica alegre agora. Se permita o fluxo dessas emoções. Lembra de uma coisa gostosa, uma brincadeira, uma gargalhada. Nós podemos ativar isso nas nossas lembranças. Vive, pois, em qualquer circunstância e situação com alegria. Quem acompanhava a crucificação de Jesus na tarde tempestuosa e observasse o cenário trágico, não poderia imaginar que o espetáculo hediondo era a véspera da madrugada gloriosa da sua ressurreição. Estava abrindo caminho para a ressurreição. Nunca, pois, te afastes das paisagens interiores da alegria, mesmo quando sob o calhaus e blasfêmias, porque somente haverá vida em abundância se acontecer a noite da morte física transitória. Da morte transitória. Essa alegria não morre, não acaba. É, como foi dito anteriormente, perene. Muito bem, gente, estudamos esse belo livro de Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje, a lição é o encontro número 8. Semana que vem continuamos os nossos estudos. Tenha uma boa semana, aproveite bem a sua encarnação. Vamos lembrar que tudo que nós estamos aprendendo são rotas, caminhos, direções, sugestões que não precisamos nos cobrar de colocar em prática de imediata para não cair numa cobrança neurótica e perfeccionismo, mas estar consciente daquilo que podemos fazer e trabalhar para fazer. Não se importe com as objeções dos outros. Os outros sempre vão falar. Falaram de Jesus, por que não vão falar de nós? Que estamos tentando melhorar, né? Aliás, deve servir de mais incentivo. Opa, agora eu vou mostrar que eu quero mudar mesmo. Então, vamos fazer alguma coisa para melhorar. As sugestões foram várias. Agora depende de nós. Muito obrigado, tenha uma boníssima semana. Fazemos uma prece agora. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que estão conosco agora em nossas casas, no nosso trabalho, todos que estamos interconectados através da internet, os encarnados e os desencarnados. Pedimos aos benfeitores espirituais que fora do corpo possamos participar de algum aprendizado com Joana de Ângeles, baseado no livro que nós estamos estudando dela. Que todos nós que estamos ligados e interessados nos seus estudos, possamos nos encontrar e continuar os estudos. E quem se lembrar amanhã de alguma experiência extrafísica, relata, coloca como mensagem, divida conosco as suas experiências. Muito obrigado, então, a todos e tenham uma boníssima semana. Até mais.